Durante 4 décadas, a família Licol viveu em uma área remota da civilização, na neve, isolada pelo desejo urgente de fugir da morte. Dessa maneira, Karp, Akulina, Savin, Dmitri, Natalia e Agafia, a única sobrevivente, evitaram conhecer os horrores da Segunda Guerra Mundial ou maravilhar-se com a chegada do homem à Lua. Tudo o que eles fizeram foi sobreviver no isolamento, sem rádio nem televisão, na região da Jacásia do sul da Sibéria soviética, para evitar serem executados pelo regime comunista. Até que, em meados de 1978, 4 geólogos que viajavam em um helicóptero explorando o território avistaram primeiro um jardim feito pelos Licol e, depois, a cabana onde viviam há 42 anos, em uma região onde não havia registros de atividades humanas e o assentamento mais próximo estava a mais de 200 quilômetros de distância. Quando nos aproximamos da cabana, um senhor com uma longa barba saiu do lugar e parecia um pouco assustado. O saudamos e, embora não nos respondesse de imediato, após alguns minutos, ele nos disse: "Nós viemos de longe, e seria melhor que seguissem para nossa casa." Era o padre Karp, relatou a geóloga Galina Pesminskaya ao jornalista russo Vasily Peskov, que conheceu a história em 1994 em seu livro Perdidos na Taiga. Pouco a pouco, os geólogos começaram a interrogá-los para saber como haviam chegado até ali e, sobretudo, como conseguiram sobreviver ao rigor do frio siberiano durante todo esse tempo. Porém, nos primeiros intercâmbios da história, o que mais chamava a atenção dos membros da família era uma caixa que os geólogos tinham levado à cabana para registrar o momento do encontro. De acordo com o relato feito por Peskov e que foi recolhido pelo jornalista britânico Mike Dash na revista Smithsonian Magazine, devido ao isolamento, os Licol tinham esquecido um pouco do russo que falavam quando deixaram a civilização. Mas os geólogos insistiram. Depois de várias visitas e de conversar não somente com Karp, mas com os outros membros da família, conseguiram descobrir a razão pela qual eles estavam nesse lugar tão afastado. Karp e sua esposa, Akulina, eram o que se chama dentro da Igreja Ortodoxa Russa de velhos crentes, cristãos que eram partidários dos ritos e da liturgia mais antiga. Esses velhos crentes não aceitavam uma profunda reforma que ocorreu dentro de sua igreja em 1654, conhecida como a Reforma Nikon. E por isso, foram perseguidos não somente pelos zares, mas também pelo regime comunista que se impôs no país a partir de 1917. O homem narrou aos geólogos e depois a Peskov que decidiram fugir no momento em que uma patrulha bolchevique disparou em seu irmão quando trabalhavam juntos na região da cidade onde viviam, no sul da Rússia. Com sua esposa e os 2 filhos que tinham naquele momento, Savin e Natalia, pegaram alguns pertences e várias sementes que tinham guardado e foram para o fundo da taiga, a floresta nevada da Sibéria. Ali começaram uma nova vida, isolados das patrulhas que queriam acabar com suas crenças, mas também ausentes do que ocorria no mundo exterior. Durante os anos em que estiveram isolados, o mundo viu a Segunda Guerra Mundial, o assassinato do presidente dos Estados Unidos, J.K. Kennedy, e a chegada do homem à Lua. Enquanto liam a Bíblia, plantavam sua própria comida e se cobriam com as peles dos animais que caçavam na floresta. Nesse lugar inóspito, tiveram 2 filhas, Dmitri e Agafia. A maioria das reservas de petróleo e, sobretudo, de gás natural da União Soviética na época, agora da Rússia, fica abaixo do solo siberiano. Um lugar novo para explorar era o que buscavam os 4 geólogos quando avistaram a cabana dos Licol e tiveram que mudar de planos. Com a notícia que encontraram, de acordo com o relato de Peskov, todo o país ficou chocado. As pessoas queriam saber como conseguiam levar uma vida familiar e, sobretudo, como aquele feroz inverno russo não os aniquilava na floresta. Pois não foi fácil. O testemunho dos 5 familiares Akulina havia morrido em 1961, registrado no livro de Peskov, relatou uma luta para sobreviver sem as ferramentas adequadas. Eles tiveram que lutar para conseguir comida, apenas obtendo alimento das sementes que levaram e dos animais que podiam caçar, muitas vezes com os pés descalços, inclusive no inverno. A vida deles se tornou bastante primitiva, especialmente porque não podiam usar as ferramentas que tinham levado quando fugiram em 1936, explicou o jornalista Dash. Durante quase 10 anos, viveram no que chamaram de anos de fome, decidindo se comiam tudo que plantavam e que sobreviviam das pragas e dos animais selvagens ou, em contrapartida, se deixavam algumas sementes para o ano seguinte. Em algumas ocasiões, tiveram que comer o couro dos sapatos que levaram consigo e se vestir com as peles de ursos e outros animais que caçavam. As condições extremas também os levaram a se afastar cada vez mais dos centros urbanos e de pequenas aldeias, e essa foi a principal razão de seu isolamento.
Segundo Peskov, o interior da cabana onde viviam os Likol parecia um retrato da época medieval: panelas de madeira, chão feito de folhagem da floresta, paredes sem janelas porque não tinham vidros para protegê-los do frio. Mas, maravilhados com a televisão que os geólogos trouxeram, perceberam tudo o que tinha passado, os horrores da guerra e os avanços da ciência no espaço, entre muitas outras mudanças da vida cotidiana. Quando os geólogos lhes falaram sobre os satélites, eles entenderam o que haviam visto no céu sem poder adivinhar. Essas foram as estrelas que pareciam estar girando cada vez mais rápido no céu. Mas eles tinham que voltar à realidade. No início, o único presente que a família recebeu dos geólogos foi uma tortura viver todos os anos sem, disse o patriarca, e, por outro lado, pretendiam continuar com a vida como a levavam. Porém, foi inevitável voltar a ter contato com as regiões mais próximas. Os Likol, que começaram a receber cada vez mais coisas para se acomodar, caíram rendidos pela magia da televisão. Embora Peskov e Desh argumentem que o que aconteceu mais tarde não foi por causa do contato da família com a civilização, nos anos seguintes, 3 dos 6 integrantes da família morreram por diferentes doenças. Dmitri, Natalia e Savin faleceram em 1981. 2 deles foram afetados por uma infecção nos rins, devido à dieta limitada que seguiram durante anos, e Savin devido a uma pneumonia causada por uma infecção. Karp, por sua vez, morreu em 1988. A única sobrevivente, Agafia, decidiu ficar longe das cidades. Assim como aprenderá a viver com seus familiares, esperava morrer no lugar que tanto amavam.